Segunda-feira é dia da divulgação do Boletim Focus. Ainda não vi os números, mas tenho grandes expectativas, viu, Juliana? Porque nos últimos tempos os índices de inflação não têm sido tão desgramentos e a previsão de crescimento do PIB melhorou um pouquinho em várias instituições, FMI, e agora eu quero ver quais são os números que estão sendo divulgados agora. Traga boas notícias, Ju. Bom dia. Tudo bom, Megali? Tudo bem. Bom dia para você, bom dia para Sheila, para Carla, bom dia para você, ouvinte. Você sabe que já tem mais de um mês que o Banco Central não divulga essas projeções porque os servidores estão em greve por aumento salarial. A última divulgação foi no dia 2 de maio, teve uma trégua naquele momento na paralisação dos funcionários do Banco Central. E a gente agora tem, mais de um mês depois, aqui as projeções, que é uma espécie de atualização parcial, viu? Estou olhando aqui os dados que foram divulgados agora há pouco. O Banco Central não divulgou o número de instituições que participaram da pesquisa, não divulgou os números da semana anterior, de um mês atrás, que normalmente ele vai fazendo as comparações para a gente poder acompanhar os números comparativos. Ele divulgou o número médio aqui de uma pesquisa parcial que a gente não tem uma referência muito clara, tá? Mas certamente a gente tem aqui uma tendência de inflação de um mês para cá, né, que foi a última divulgação que o Banco Central divulgou, que mostra uma tendência de alta. O número do IPCA, que é a inflação oficial do país, está em 8,89% para esse ano. E para o ano que vem, cairia para 4,39%. Os dados de PIB mostram 1,20%, que é uma mediana para esse crescimento, mas como você falou, o PIB saiu na semana passada e eles divulgam aqui também uma média dos últimos 5 dias e não a média da última semana, enfim, está um pouco confuso, mas os números do PIB dos últimos 5 dias melhoraram um pouco aí para a casa de 1,5%. A gente tem também dólar com previsão de subir até o final do ano para R$ 5,05, e a taxa de juros, a Selic, subindo também, agora está em 12,75 e iria para 13,25% no final desse ano. O que a gente consegue traduzir aqui para o nosso dia a dia é que a gente tem uma inflação que é muito alta, né, na casa aí dos 9%, é uma inflação que, como você falou, arrefeceu nos últimos dados. Parece que o pico da inflação foi abril, porque a gente teve aquela redução da conta de luz, porque a bandeira escassez hídrica passou para sem aquela bandeira verde, que a gente não paga uma tarifa extra na conta de luz, e também a gente tem o pior momento dos alimentos, porque agora a gente deve ter algum alívio já de frutas, legumes, depois do início do ano com muita chuva. Agora a gente já vê na captação de preços a cenoura, que foi a grande vilã, tomate, voltando a ter reduções de preços. Agora, Megali, Sheila, Carla, o fato da inflação ter atingido um pico não significa que ela vai diminuir daqui para frente. Ela atingiu um pico, ela pode dar uma acomodada, mas o que a gente percebe aqui nos números e conversando com os especialistas é que a inflação continua preocupando, porque é uma inflação que está num patamar alto e está muito espalhada. Então, quando a inflação começa a ficar muito tempo alta e vai se espalhando, você tem uma dificuldade depois de trazê-la de volta. A gente está com inflação alta por problemas causados ainda pela pandemia, com falta de matérias-primas, desestruturação aí das cadeias produtivas, agravada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, que fez uma disparada de petróleo, de preços internacionais, e a China também com casos de Covid que começou a atrasar matérias-primas mundo afora novamente. Nesse momento, a gente tem hoje a China com números mais positivos, saíram agora de manhã, mostrando que há restrições mais severas também parece
que ficaram para trás, então a economia chinesa voltou a produzir mais, enfim, a entregar aí as matérias-primas, mas a gente está acompanhando essa questão da inflação muito de perto, viu? Porque o que eu percebo é muita oscilação, muita incerteza, muito sobe e desce ainda, quando a gente tenta entender o que vai acontecer nos próximos meses ainda. A Ju está dizendo que teve um pico de inflação, agora deve ter uma estabilização, mas não deve voltar, né, Ju? Quer dizer, a gente nunca mais vai ver a gasolina custando, sei lá, R$4,50, R$5? É difícil, né? Nunca mais, calma, peraí. Né? Nunca mais é muito tempo. Mas vivos, na nossa geração, sei lá, enquanto eu dirigi. Olha, Ju, às vezes o petróleo cai, né? Período de estabilização, então, investimento em outras a questão da guerra está muito matizes. incerta, né, ainda. Se a guerra acaba, o petróleo volta para baixo de $100. Só que essa guerra está uma loucura, né? E a gente está acompanhando, agora vai ter hoje uma reunião do ministro Paulo Guedes com o presidente do Senado para eles tentarem decidir essa semana aquela redução de impostos para diesel. Então, enfim, vamos ver se sai alguma coisa daí. Podemos ter notícias favoráveis de redução de diesel essa semana. A Sheila falou, de repente, cortando 3 zeros, né? Se a gente muda a moeda. Por quantas moedas a gente não passou desde que a gente está vivo? Não é assim, não. O petróleo baixa de preço para níveis mais civilizados, a gasolina baixa junto. Eu tô falando de tudo, como um todo, sabe? O que a gente está vendo de preço hoje. Aguardem, vocês estão muito pessimistas, vocês são pessimildas. É porque a Carla tá quebrando a casa inteira e tá desesperada com os preços, é isso, né? Você tá ali naquele clima, né, da obra, né? Cada hora que chega a conta daquela palpitação. É desesperador, Tá ficando difícil trabalhar nessa obra.